Tudo bom, pessoal? Vamos a mais um vídeo sobre engenharia de software, sobre nossos diagramas do ML. Hoje com o diagrama de atividades. O diagrama de atividades é aquele que representa as atividades e o sequenciamento dessas atividades no desenvolvimento do nosso sistema. O nosso enunciado diz o seguinte: ao selecionar a opção de venda de ingressos, o sistema deverá apresentar todas as sessões ainda não encerradas. Cada sessão deve informar o título do filme e a sala em que será apresentado, nosso respectivo filme, né? Esse é o sistema de controle do cinema do processo de venda de ingressos. Então é para venda de ingressos. A partir da listagem apresentada, o funcionário deverá selecionar a sessão desejada pelo cliente e, finalmente, o funcionário deverá gerar o ingresso referente à sessão escolhida. Indo para o nosso software Asta, vamos primeiro para o nosso estereótipo de início, lembrando, esse é o estereótipo de início e esse aqui é o nosso estereótipo de fim. E aqui nós temos as nossas ações, né? Ou seja, nossas atividades que são realizadas no decorrer do desenvolvimento do sistema. A primeira atividade que nós temos é o selecionar sessões. Então, ou seja, nós vamos selecionar as sessões e depois vamos escolher qual sessão que o nosso... Cadê? Tá, então vou selecionar as sessões ainda não encerradas, né? Primeiro ponto, então vamos ligar o início com selecionar as sessões. Selecionei as sessões. Vou posicionar a primeira sessão para depois consultar a parte de nossas salas, né? Então, ok? Posicionei a sessão. Então, seleciono a sessão, posiciono ela. Após isso, eu vou pegar e vou consultar qual que é a sala desta sessão. Vamos colocar aqui para o lado. Consultar. Sala. Então, cada sessão está passando em uma determinada sala, ok? Depois disso, nós vamos consultar o filme e vamos apresentar a sessão, tá? Nós vamos fazer isso para todas as sessões, ou seja, eu seleciono a sessão, seleciono as sessões, né? Todas elas, posiciono a primeira, como se a gente fizesse um for lá. Posiciono a primeira, consulto sala, consulto o filme. Se ainda tem sessões para eu apresentar, eu continuo fazendo isso, esse processo. Ok? Então, eu consultei a sala, agora vou consultar o filme. Lembrando, pessoal, aqui sempre em forma de verbo, né? Consultar, posicionar, selecionar e, por fim, eu vou apresentar a sessão. Então, aqui é como a gente tivesse nosso laço, como eu falei. Seleciono as sessões, posiciono a primeira, consulto a sala, após eu consulto o filme, depois eu apresento a sessão, e vou continuar fazendo isso N vezes, até que não tenha mais nenhuma sessão. Agora nós vamos utilizar ali, ó, o nosso nó de decisão. Então, no nosso nó de decisão, nós vamos tomar a decisão, ó, ainda tenho sessões que não foram consultadas a sala e o filme? Se sim, volta e vai para o nosso consultar, ok? Então, na verdade, eu vou posicionar a próxima sessão que vai ser analisada, né? Como se fosse o nosso laço, nosso for lá. I igual a zero enquanto tiver para consultar e mais, né? Então, consultei, selecionei, peguei o primeiro elemento, né? Depois disso, consultei a sala, o filme, apresentei e fui para o meu nó de decisão, que é a minha condição lá. Caso ainda tenha, tá? Então, ainda há sessões, deixa eu colocar aqui para o lado. Tá? Clico aqui em cima, tá, pessoal? E seleciono a minha guarda ali, se ainda há sessões. Se ainda há sessões, tá? Minha condição, lembrando meu estereótipo, condição é sempre entre colchete.
Se ainda há sessão, posiciono a próxima sessão, consulto sala, filme e apresento a sessão. Então pensem como fosse um laço for, né? Eu não volto para posicionar a próxima, eu só indico quem que é o próximo do meu laço e volto a fazer isso. Se não existem mais sessões, aí eu vou receber as informações daquela minha sessão, né? Das minhas sessões, na verdade, né? Vou receber as informações dela. Então, vamos colocar aqui, ó. Lembrando, sempre que eu tiver um nó de decisão, eu devo ter minhas saídas. Aqui, ó, pessoal, o nó de decisão tem uma entrada, mas pode ter mais de uma saída. Caso vocês necessitem ter duas entradas, duas condições de entrada para ter uma saída, vocês podem utilizar aqui, ó, um fork, tá? Na verdade, fork não, desculpem. Vocês vão utilizar um join para unir, então ele espera aquelas duas condições para correr o próximo. O fork é quando eu separo, quando eu venho de um fluxo e separa para dois fluxos, ok? Então aqui, ó, ali era, ia para aquela ação se eu ainda tiver sessões e vai para outra ação se não há mais sessões. Lembrando, clica em cima, vai em guarda ali, então como não tem mais sessões, deixa eu tirar o meu enter lá. Ok, deixa eu arrumar daquele ali também. Assim, então não há mais sessões. Se não há mais sessões, eu vou receber a receber informações da sessão, ok. Vou gerar o meu ingresso. Vamos colocar lá. Gero meu ingresso e vou para o fim. Finalizei meu diagrama de atividades. Gero meu ingresso e o meu estereótipo de fim é esse nosso aqui, ó. Atividade final. Faço a ligação, lembrando, pessoal, num diagrama de atividades, eu posso ter mais de um início e mais de um fim. Ele vai representar como se dá o processo, ou seja, como se dão os passos que vocês vão ter para realizar essa respectiva atividade. No nosso caso, é o processo de venda de ingressos. Então, retomando que nosso processo de venda de ingressos, nosso estereótipo de início, nosso estereótipo de fim. Eu sempre tenho uma flecha indicando a orientação, o que acontece posteriormente, né? Então, primeiro eu realizo a ação de selecionar sessões, depois eu posiciono a primeira sessão daquela lista de sessões, depois eu consulto a sala da primeira posição, consulto a sala, filme, apresento sessão, né? Posteriormente, eu vou ter uma condição, o nosso nó, que nosso nó está aqui em cima, nó de decisão, e sempre tem as nossas guardas, ou seja, as condições do nosso nó. Se ainda há sessões, eu vou para a próxima sessão, ou seja, eu aponto para a próxima sessão e volto a cursar sala, filme e apresento sessão. Enquanto tiver sessões, eu continuo fazendo esse ciclo. Pense como se fosse um for, como eu já falei para vocês. E caso não há mais sessões, coloco minha condição ali, eu vou para a ação de receber informações da sessão, gero ingresso e finalizo. É bem simples, pessoal. Lembra nosso enunciado ali, ó. Ao selecionar a opção de venda, o sistema deverá apresentar todas as sessões, ainda não encerradas. Cada sessão deve informar título, filme, sala em que será apresentado. A partir da listagem, o funcionário deverá selecionar a sessão desejada pelo cliente e depois gerar o ingresso. Bem simplesinho esse nosso diagrama de atividades. O diagrama de atividades é um diagrama o qual vocês podem até apresentar para o cliente de vocês, que eles podem ter uma visão, apesar de eles não terem entendimento ao ML, mas é um diagrama bem simples, que ele é baseado em um fluxograma. Então a gente sabe os nós inícios, nós finais, né? As ações as quais serão tomadas, as nossas condições, se nós vamos ter um fork e se nós vamos ter um join, tá? No nosso processo, mas ele é bem simples. Caso tenham gostado, aproveite e deem um curtir aí embaixo. Até a mais. Abraços.